Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Muito bom dia! Caso você esteja acompanhando a estreia dessa aula, neste domingo, dia 13 de dezembro, bom dia! Se você está vendo em outro horário, boa tarde ou boa noite, enfim, que bom que você está aqui conosco, reservando esse tempinho para estudar a Palavra de Deus. Aqui é a classe Relacionamento Discipulador e nós chegamos hoje ao final do nosso semestre. Nós estamos finalizando o nosso estudo, pensando a respeito disto, pensando a respeito do discipulado. Você passou por vários temas ao longo desse semestre. Nós estudamos basicamente 2 livros. Estudamos o livro Raízes, do pastor Roosevelt Arantes, que fala sobre os elementos do relacionamento discipulador. Você se lembra quais são? Relacionar, mais acolher, interceder, que mais? Zelar pela pessoa, ensinar o evangelho e também solicitar contas. São os elementos do RD, do relacionamento discipulador. Depois, conversamos nas últimas aulas sobre alguns aspectos do livro do pastor Fabrício Freitas, De Volta aos Princípios, um livro que nós já havíamos estudado como igreja em classe única. Nós resgatamos alguns conceitos para que nós pudéssemos meditar nas últimas semanas. Volte nas últimas aulas, nas outras aulas que você não pôde acompanhar. Envie o link para outras pessoas. Vale muito a pena, meus queridos, reservar tempo, investir tempo para estudar a Palavra de Deus. E hoje nós finalizamos então o nosso estudo. Eu quero, em nome da nossa igreja, agradecer a liderança do Ministério de Educação Cristã, a irmã Vanessa Lopes, o irmão Pedro Pereira, os outros professores de todas as classes da Escola Bíblica, nesse semestre. Quero, como professor dessa classe, como pastor da igreja, agradecer ao pastor Elias Dibe e à nossa irmã, que é ministra de música, irmã Glaucilene Guerra, também pelas aulas ministradas nessa disciplina. Nós agradecemos muito pelo empenho deles, de cada professor, em ministrar a palavra de Deus. E nós oramos para que todo este conteúdo possa continuar formando, forjando o nosso caráter em Cristo, e assim que sejamos instrumentos de Deus para alcançar novas pessoas. Nesta manhã, nesse momento, eu gostaria de compartilhar com você parte do material que nós utilizamos com as pessoas que passaram pela turma de formação de líderes de pequenos grupos da nossa igreja. Você sabe que uma das estratégias que nós temos utilizado para ver o RD acontecendo em nosso meio é exatamente os pequenos grupos multiplicadores. Talvez você já esteja participando de um. Se ainda não está, converse conosco. Converse comigo, converse com o pastor Simvaldo, converse com um outro pastor da igreja. Você pode fazer contato com a secretaria da igreja também. Enfim, se você quiser fazer parte de um PGM, fale com a gente. Com certeza haverá espaço para você. Nós utilizamos os PGMs, ou nós vivenciamos, melhor dizendo, os PGMs, para alcançar pessoas dentro da igreja e principalmente fora, pessoas que ainda não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós então, neste semestre, segundo semestre de 2020, nós tivemos a formação de novos líderes, treinamos novos líderes que a partir do próximo ano estarão liderando pequenos grupos na nossa igreja. E eu gostaria de compartilhar um pouco do material que nós estudamos com eles, porque vale a pena também para nós que estamos nessa classe entender como é este processo. Deus quer usar você também, não apenas para participar de um PGM, mas para discipular pessoas, para influenciar pessoas. Quem sabe tendo um PGM na sua casa ou liderando um PGM no futuro. É o que nós queremos em Cristo. Então vamos orar, pedir que o Senhor possa iluminar o nosso coração durante a nossa aula de hoje. Pai, nós te agradecemos por tudo que nós já pudemos experimentar ao longo deste semestre, no que tange o estudo da Tua Palavra, em todas as classes da nossa escola bíblica e também na classe Relacionamento Discipulador. Obrigado pela vida do pastor Elias, da ministra irmã Glaucilene. Obrigado, Senhor, pela minha vida e pela oportunidade que nós tivemos de ministrar da Tua Palavra ao coração dos nossos irmãos. Obrigado pela participação de cada um deles, pelo empenho, pelo interesse, pela dedicação. Senhor, continua a alimentar o coração de cada um conforme a Tua Palavra e a Tua vontade. E que o Senhor possa nos trazer entendimento também para aquilo que nós iremos estudar nesta hora. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, nós vamos falar então sobre relacionamento discipulador. Como eu disse, esse é um dos materiais que nós utilizamos com os nossos líderes em treinamento para PGMs. Mas esse conteúdo vale para todos nós, porque os PGMs, repito, são apenas uma estratégia, não são um fim em si mesmo. São uma estratégia para que nós alcancemos pessoas. O importante é o RD. E sobre o RD, muitas vezes nós ficamos entre a tensão do saber e do fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Mas entre esse saber e fazer, há uma enorme distância. Poucos membros de nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. Todos nós sabemos, nós estamos batendo nessa tecla já há algum tempo na nossa igreja. Nós somos chamados para fazer discípulos. Como diz Mateus 28, 19 e 20, fazer discípulos de todas as nações. Só que às vezes, entre saber que precisamos fazer e entre efetivamente fazer, há uma distância muito grande. Nós não fomos ensinados a fazer discípulos. A maioria de nós não passou por este processo de discipulado um a um, de discipulado enquanto cuidado, enquanto pastoreio, quando no muito o nosso discipulado foi a preparação para o batismo. A falta de exemplo de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para o movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Infelizmente. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos praticar, porque nós não fomos ensinados a isto. Então, o que significa na prática priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas nós teremos que dedicar a isso por semana? Em geral, nós não sabemos, nós não falamos, nós não ensinamos a esse respeito. Nós temos apenas poucas experiências, apenas ideias vagas. Ideias vagas. Portanto, tudo que a gente tem conversado ao longo desse semestre, nós temos conversado como igreja ao longo dos últimos anos, 2 anos pelo menos, para que nós possamos entender este processo e possamos colocar em prática. Fazer de diferente. Não é porque nós fazíamos algo sempre de um jeito que nós não podemos mudar. O discipulado, mesmo não tendo sido ensinados, mesmo tendo que lidar com a falta de exemplificação para nós podemos fazer isso para outras pessoas. E quando as pessoas começarem a se converter já desta forma, com essa dinâmica de serem acompanhadas, elas também farão isso naturalmente com outras pessoas, porque elas entenderão a efetividade disso nas suas próprias vidas. O que significa então fazer discípulos? Discípulos seguindo, ou segundo, melhor dizendo, quem nos mandou fazê-los. Quem foi que nos mandou fazer discípulos? Não foi Jesus? Então preste atenção nesta frase agora. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. O núcleo da grande comissão, você já aprendeu isto, é fazer discípulos. Então, se nós vamos ir, ele diz para irmos, se nós vamos batizar, ir batizar e ensinar, são dimensões do núcleo da grande comissão, que é fazer discípulos. Nós aprendemos isso. Nós somos chamados, então, meus queridos irmãos, a criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Vou repetir, presta atenção aqui em mim. Nós somos chamados a criar e aprofundar relacionamentos intencionais. Investir em gente, investir em vidas, investir nas pessoas. O pastor Valmir Andrade, pastor da Segunda Igreja Batista em Palmas, no Tocantins, ele gosta de dizer, o nosso negócio é gente. O negócio da igreja é gente. Nós somos chamados para alcançar pessoas, cuidar de pessoas, pastorear pessoas, abençoar pessoas. Muito mais do que fazer coisas na igreja. E vejam, prestem bem atenção nisso, meus irmãos. Mais uma vez eu insisto nisso. Fazer coisas na igreja é importante. Mas não é tão importante quanto cuidar das pessoas. Como é que os discípulos de Jesus entenderam isso? Os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Sabe por quê? Porque eles foram discipulados. É o que eu disse. Quando nós começarmos a discipular as pessoas dentro da igreja e fora da igreja, e vemos essas pessoas de fora se tornarem membros da igreja, confessando a Cristo como Senhor, eles não vão ter dificuldade de fazer isto. A minha oração tem sido, a minha expectativa tem sido, para que na próxima geração
Toda a igreja já sabe discipular naturalmente, porque foi discipulada, porque aprendeu, porque estabeleceu esse princípio como cultura dentro da igreja. É isso que nós queremos em Cristo Jesus. Então, preste bem atenção, não se trata apenas da ordem, mas também da estratégia. Vamos olhar para a estratégia de Jesus? Como Jesus Cristo fez discípulos. Primeiro, vamos pensar na grande comissão em outras palavras. Façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Não foi isso que Jesus Cristo disse em Mateus 28, 18 a 20? Não é exatamente isso que está lá na grande comissão? Meus queridos, Jesus nos mostrou como fazer. É só seguir o exemplo dele. É só se colocar nas mãos dele. É só buscar a orientação dele. É possível. Agora preste atenção. Nós fazemos discípulos de quem? De nós mesmos? Não. Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida, melhor dizendo, por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Os discípulos não são para nós. Os discípulos são para Jesus. Nós fazemos os nossos discípulos, mas esses discípulos não são nossos, não pertencem a nós, pertencem a Jesus. Você pode até chamar alguém de seu discípulo, não há nada de errado com isso. A palavra discípulo significa aluno, significa imitador, aprendiz. Você pode sim ser um exemplo para alguém. Você pode influenciar positivamente alguém, abençoar alguém através da sua vida. Agora, o discípulo que você faz, o seu discípulo, na verdade, é de Jesus, não é seu. Nós fazemos discípulos de Jesus. Mesmo quando você diz assim, fulano é meu discípulo, na sua consciência, na consciência dele também, precisa estar muito claro que tanto ele quanto você que o discipula são discípulos de Jesus. Meus queridos, o discipulado de Jesus, o RT, é mais do que um programa. Nós não estamos oferecendo um programa para a igreja. Não é um método, não é um modelo para crescer a igreja, não. Não é um programa, é um jeito de ser. É um jeito de ser. Agora preste atenção. O caminho rápido e fácil não existe. Não existe mesmo. Não é de uma hora para outra, não é com um estalar de dedos, não. É preciso investimento de tempo. Por isso, eu chamo a atenção para o fator agenda. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele por 24 horas por dia, durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Este é um grande desafio. Não é o tempo que sobra, é o tempo que se investe. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda, para incluir pessoas no lugar. Presta atenção, não tem como discipular se nós não investimos tempo na vida das pessoas. Como é que nós vamos investir tempo se não tem tempo na nossa agenda? Nós vamos ter que criar tempo na nossa agenda para que nós possamos discipular as pessoas. O discipulado, meus irmãos, não pode acontecer assim. Olha, no dia que dá, a gente se encontra. Olha, no dia que dá, a gente lê a Bíblia junto. No dia que dá, ou que der, a gente se encontra para orar. Isso não é discipulado. Não é discipulado. Discipulado pressupõe regularidade. Se possível, com tempo, com dia, melhor dizendo, hora e local. É o que o pastor Gilson Breder, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, gosta de chamar de HDL. Hora, dia e local. É assim. Nós precisamos nos comprometer com o discipulado. Para que nós, como igreja, possamos vencer esse ciclo vicioso que acomete muitas igrejas. Programas que levam a um ativismo exacerbado, que levam à falta de tempo para fazer outras coisas, que levam à falta de líderes, porque nós não temos tempo para treinar pessoas na igreja, apenas para executar ações e atividades dentro dos nossos programas. Isso leva à igreja no qual o pastor faz tudo. Ou os líderes fazem tudo. Talvez não só a figura do pastor, mas dos pastores e dos líderes. Sempre os mesmos. Você já viu alguém dizer na nossa igreja, na outra igreja, são sempre as mesmas pessoas? Muitas vezes a gente concorda com isso, a gente até diz isso, a gente não sabe muitas vezes o porquê disso.
São sempre as mesmas pessoas, em parte, porque nós não treinamos novas pessoas. E não treinamos novas pessoas porque não temos tempo para treinar novas pessoas. Não temos tempo para treinar novas pessoas porque tem muita coisa para fazer em termos de atividade, para que os programas sejam cumpridos. O discipulado de Jesus é diferente do nosso. Quer ver as diferenças entre o discipulado de Jesus e o nosso? Olha esse quadro que está aparecendo agora na sua tela. O discipulado moderno geralmente é realizado apenas com pessoas convertidas. O discipulado de Jesus é realizado com qualquer pessoa que esteja interessada, mesmo aquelas que ainda não o conheciam como Senhor e Salvador. O discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos, sabe? A velha prática de uma classe de discipulado que prepara para o batismo. O discipulado de Jesus é baseado no relacionamento. O discipulado moderno é desenvolvido apenas em sala de aula. É claro que o discipulado pode acontecer também em sala de aula, mas não apenas em sala de aula. O de Jesus é desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. É o relacionamento. É o relacionamento. O discipulado moderno apenas prepara para o batismo. E não que esteja errado preparar para o batismo, tá? Mas não é apenas isso que é discipulado. O discipulado de Jesus prepara para a vida, para enfrentar a vida e para multiplicar-se na vida de outras pessoas. No discipulado moderno, a responsabilidade do pastor ou de um discipulador nomeado, de um grupo de discipuladores que vão dar os estudos. Não. No discipulado de Jesus, todos os cristãos são responsáveis. A grande comissão ele deixou para todos os seus discípulos, todos eles, todos. Por isso, meus queridos irmãos, é preciso haver intencionalidade na multiplicação. Todos nós precisamos colocar o coração nisso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, não apenas como professor dessa classe, mas como pastor da igreja. Nada do que a igreja diz, do que a igreja propõe, do que a igreja oferece, deve ser tomado por nós de forma obrigatória. Nós não estamos querendo obrigar ninguém a viver isto, a fazer isso, e a mesmo concordar com isso. Longe disso, meus queridos irmãos, longe disso. Como seu pastor, eu digo a você, nós queremos é que você possa enxergar isso com os seus olhos na palavra de Deus, com honestidade, com franqueza, com disposição para o confronto e com a disposição de mudar se for necessário. Não acho que eu quero, com o perdão da expressão, colocar goela abaixo da igreja um programa, um método. Jamais. Quero apenas despertar a igreja por crer nesta visão, para acreditar nela, para que nós possamos pensar a respeito disso. Quem é o discípulo? O discipulado de Jesus, o ponto inicial do discipulado é o interesse de estar junto de quem anda com Deus. Você é alguém que anda com Deus? Que você se coloque nas mãos dele de modo intencional, para que pessoas andem com você. Você também pode ter alguém que discipula você, mesmo você já tendo muito tempo de igreja, não tem problema. Procure alguém que anda com Deus, em quem você confia, com quem você se sentirá à vontade para compartilhar da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, também das suas dificuldades, das suas lutas internas. Faça isso. Coloque-se nas mãos do Senhor, tanto para discipular alguém, quanto também para ser acompanhado. Você vai entender melhor o processo do discipulado quando tiver alguém cuidando de você. Não tem problema que você não tenha vivido isso antes, você pode viver a partir de agora. Tenho a alegria de ser discipulado por um pastor lá no Rio Grande do Norte, o pastor Eude Cabral, que ora por mim, que me acompanha, que conversa comigo. Isso é muito bom, isso é importante, isso é necessário. Tenho também o pastor Abimael Ribeiro, que foi pastor aqui da nossa igreja, também me acompanha, também ora por mim, também me discipula. Você pode fazer isso com outras pessoas, você pode ter isso também na sua vida. Quem era o discípulo nos dias de Jesus? O discípulo, meu querido irmão, é o aprendiz, é o aluno, é o seguidor, é o imitador. Este é o discípulo de Jesus. Porque ao discípulo, como o próprio Jesus Cristo disse, basta ser como seu mestre. Nós queremos é ser como Jesus. Nós queremos é andar com Jesus todos os dias e ver outras pessoas andando com Jesus. Então, o que significa então seguir e imitar alguém hoje?
admirar a vida cristã do outro, aceitar o compromisso de andar juntos, estar disposto a ter encontros ocasionais, buscar conselhos e recomendações. Isto é o que move alguém na direção de ser discipulado hoje. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Alguém que se interesse, que se mostre interessado em ser acompanhado, em ser discipulado. Tudo no tempo de Deus, com as estratégias de Deus, com as palavras que Deus vai trazer ao coração. Discipulado pode acontecer hoje. Pode acontecer hoje. Olha essa próxima tela que diz: o RD acontece quando o discípulo deseja se parecer com seu discipulador. Mas as pessoas são diferentes. O RD, obviamente, não é uma padronização. Por isso, a imitação se dá quando os valores reais, não apenas os ideais, são transmitidos e apropriados pelo discípulo. Nós não precisamos ser perfeitos para ser exemplos. Não precisamos. Com certeza nós devemos nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos, com certeza. Mas quando nós erramos, nós vamos ter a oportunidade de ensinar também com os nossos erros. Se nós formos humildes e transparentes. Nós somos limitados. Nós somos limitados, meus queridos irmãos. Mas é possível discipular. Com um coração honesto, coração dedicado, um coração quebrantado na presença de Jesus. O que então é necessário fazer para fazer discípulos? Como Jesus fez seus primeiros discípulos. Se o discipulado envolve querer ser como alguém, então só quem tem uma vida imitável pode fazer um discípulo. Preste atenção nisto. A condição básica para fazer discípulo é ser imitável. Você tem vida com Deus? Você tem vida de oração? Você tem vida de leitura da palavra de Deus? Aí está a condição básica. Você deve ter conhecimento bíblico? Deve. Mas mesmo que o seu conhecimento bíblico seja menor do que você gostaria, ou do que você até entende que precisaria para discipular, você pode discipular se você tiver um coração quebrantado, humilhado na presença de Jesus, se você tiver um RD com Jesus todos os dias. Todos os dias. A sua experiência será muito importante nesse processo. A Bíblia será fundamental, mas a sua experiência será muito importante. Não é a sua experiência com qualquer coisa, é a sua experiência com Jesus. Com Jesus. Não se esqueça nunca disso. Discipular é liderar. E liderar é influenciar. É o que está dito nessa outra tela. Discipular é liderar e liderar é influenciar. Se andamos com Deus e as pessoas testemunharem disto, sempre haverá quem queira andar conosco. Novamente, se andamos com Deus e as pessoas testemunharem isto, sempre haverá quem queira andar conosco. Como então encontrar alguém para discipular? Ou até mesmo, como encontrar alguém para que nos discipule? Como um companheiro, não alguém que vai estar acima de nós porque sabe mais, porque pode mais. Não, 2 crentes maduros, você e a pessoa que vai discipular você. É um companheirismo de jugo, de compartilhamento. Como fazer isto? Ore. Ore ao Senhor. Observe as pessoas ao seu redor. Quando o nosso jeito de ser causa impacto nas pessoas em redor, discípulos em potencial estarão por perto. E quem então será nosso discípulo? Preste atenção nessa próxima tela porque ela é importante. O nosso discípulo será todo aquele que, convertido ou não, manifeste o interesse de conhecer mais de Deus por meio da nossa vida. Essa é a condição básica. Alguém está demonstrando interesse em conhecer mais de Deus através da sua vida, do seu testemunho. Nós não somos testemunhas de Jesus? Então, do seu testemunho de vida, seu exemplo. Tem alguém demonstrando interesse? Peça que Deus te capacite, que Deus te use, que Deus te instrumentalize para que você seja de fato peça fundamental nas mãos de Deus nesse processo.
Olha o que diz Kenny Luck, uma citação que eu gosto muito. Não temos o treinamento, a objetividade ou a perspectiva para ver os fatos em relação a nós mesmos, tanto no âmbito espiritual como no relacional. Todos nós, absolutamente todos nós. Por isso é importante discipular e ser discipulado. Temos pontos cegos que apenas alguém do lado de fora está em condições de destacar. Ninguém é uma ilha. Por melhores que nós sejamos, haverá pontos a serem considerados, a serem tratados, a serem trabalhados na presença de Jesus para que o discipulado possa acontecer. Meus queridos, nós somos chamados para discipular e para ser discipulado. Nós somos chamados para viver essa dinâmica dentro da igreja de Jesus. Discipular pessoas não crentes para que se convertam. Discipular crentes para que amadureçam. Treinar pessoas que poderão exercer liderança depois de nós. Se você é um líder de ministério, um líder de área, um líder de pequeno grupo na igreja, você pode discipular alguém treinando-o para que ele possa liderar o ministério, ou a área, ou o grupo da igreja que você lidera no futuro. Quem sabe? Nenhum de nós viverá ad eterno naquilo que faz dentro da igreja. Assim como nenhum de nós também é insubstituível. Deus quer usar todas as pessoas. E quanto mais líderes nós produzirmos pelo exemplo, pelo testemunho, pelo ensino, pela influência, melhor para o reino de Deus. Mais o reino de Deus irá crescer, mais ele irá avançar, mais ele irá estender na face da terra. Tudo que você ouviu durante esses últimos meses é para que você possa intencionalmente se colocar nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, eu quero discipular alguém. Sabe como é que você vai começar a fazer isto? Fazendo. Ore por alguém, por algumas pessoas. Peça a Deus que te dê coragem, intrepidez e dê o passo seguinte. Coloque-se nas mãos de Deus como verdadeiro discípulo de Jesus. E Ele vai te capacitar. Ele vai te usar. E a sua vida com Deus vai impactar aqueles que estão ao seu redor. E alguém desejará ser discipulado por você. Ao mesmo tempo, procure em oração alguém do seu círculo mais restrito de relacionamentos. Um amigo, uma pessoa próxima. Se você é um homem, procure um homem. Se você é uma mulher, procure uma mulher. Para que seja a sua referência de discipulado. Para que Deus fale ao coração dela também. E quando você disser a ela assim, você não gostaria de discipular a minha vida? Ou seja, orar comigo regularmente, interceder por mim, ler a Bíblia comigo, se comprometer com o meu crescimento espiritual. Olhe para que quando você abordar essa pessoa, Deus já tenha confirmado no coração dela. Vocês possam caminhar uma caminhada, um caminho, uma trajetória belíssima, que é a do investimento na vida do nosso irmão. Investimento de tempo, investimento de recursos, investimento de vida. Discipular é transmitir verdade e vida através do nosso relacionamento com Jesus. Que Deus nos abençoe, IBCT. Mais uma vez eu agradeço pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua participação em todas as nossas aulas desse semestre, incluindo esta. E eu finalizo dizendo para você, o relacionamento discipulador não é programa, não é modelo, não é projeto. O relacionamento discipulador é um jeito de ser, é uma cultura que nós podemos viver na nossa igreja para a glória de Deus. Que Ele abençoe a sua vida. Nós continuaremos nos vendo, se não aqui nessa classe, em outros espaços, na igreja como um todo. E a minha oração para que Deus possa usar você para discipular outras pessoas e para que alguém possa cuidar de você e acompanhá-lo na presença de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus bendito, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra que emerge da Tua Santa Palavra. Sim, eu creio que é o Senhor quem nos chama e também nos capacita para que nós possamos discipular outras pessoas. Nos ajuda a encontrar também alguém para nos discipular,
queremos ser discipulados, queremos discipular, queremos ver a tua igreja crescer, não para o nosso mérito, não para a nossa glória, mas tão somente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Mais uma vez eu digo, nós estamos encerrando o nosso semestre desta classe. Eu quero dizer a você que você pode continuar a partir do próximo domingo estudando a palavra de Deus em nossa EBD de verão. Sim, nós vamos estudar com o pastor Alain Amorim, que já foi membro da nossa igreja, atualmente é membro da Igreja Memorial Batista de Brasília. Ele vai, a partir do próximo domingo, até o final de janeiro, ensinar a respeito da primeira carta de Pedro. Então acompanhe conosco a EBD de verão, você não vai se arrepender, tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Finalmente, como eu disse no início, esta aula de hoje faz parte da formação de líderes de pequenos grupos multiplicadores, PGMs. Quem sabe Deus não quer usar você no futuro para ser também um líder de PGM. Ore por isso. Nós teremos uma próxima turma no primeiro semestre de 2021. Deus pode chamar você para fazer parte dela. Será uma bênção ter você aprendendo mais conosco para discipular outras pessoas e liderar pessoas no reino de Deus. Que Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Tchau!